Então, gente, vamos lá. Se um átomo ele tem número atômico 2, quantos prótons ele tem? Vamos, Eduarda. Vamos, minha gente. Vocês estão prestando atenção, não, é? Vejam, o número atômico indica a quantidade de prótons. Então, se um átomo ele tem 2 prótons, qual é o número atômico dele? 2. Hein, Luiz? Wesley? Wesley disse que era 2. 2. 2. Sim, gente, eu preciso que vocês falem, gente, porque senão é melhor eu desligar aqui e aí pronto, aí eu não dou aula mais não. Aí vejam, ó. Se o número atômico indica a quantidade de prótons, quer dizer que se o átomo ele tem 2 prótons, o número atômico dele vai ser 2, tá? Um átomo de número atômico 35, quantos prótons ele tem? 35. Um átomo de número atômico 14, quantos prótons ele tem? 14, tá certo? Aí ele ainda dá uma ressalva. Como os átomos são estruturas eletricamente neutras, certo? Ou seja, o átomo ele precisa ter uma estabilidade eletrônica. A quantidade de prótons positiva vai ser igual à quantidade de elétrons de carga negativa. Desse modo, conhecendo o número atômico do átomo, sabemos tanto o número de prótons quanto o número de elétrons. Aí aqui tem ó, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem número atômico 1. Então, ele vai ter 1 próton e 1 elétron. O sódio ele tem número atômico 11. Então, ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. E o número atômico 17. 17 prótons, 17 elétrons. Alguma dúvida? Não. Não. Não entendi. Não. Pronto. Se tiverem, falem. Vamos ver agora o número de massa. Tá? O número de massa vai ser a soma do número de prótons e do número de nêutrons que está presente no núcleo de um átomo. Lembra que eu falei a vocês que o átomo possui 3 partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, onde o elétron ele é tão pequeno que a massa dele chega a ser desprezível. O nêutron ele tem massa muito aproximada à do próton. Eu falei isso. Então, a massa, gente, do átomo, ela vai ser a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Deu para entender? Uhum. Aí vamos lá. Ó. O número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elementos são partículas com massa os elétrons são partículas com massa desprezível. Não tem influência significativa na massa do átomo. Então, por exemplo, o ferro, ele tem número atômico 26, certo? Se ele tem número atômico 26, quantos prótons ele vai ter? 26. 26 prótons, Sim. tá? A sua massa é 56. Então, se a massa do ferro é 56 e os prótons são 26, e para mim descobrir nêutron, como é que eu faço? É só diminuir, certo? É só diminuir 56 menos 26, que vai dar 30. Então, ó, 26 prótons mais 30 nêutrons é igual a 56, que é a sua massa. Entendeu? E aí, para a gente fazer esse cálculo, a gente usa aquela formulazinha ali, ó. A, que é a massa, igual a P mais N. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Dúvidas? Não, né? Não. Então, ó, vejam só esse exemplo. A representação abaixo indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. De acordo com as informações, indique a quantidade de nêutrons do átomo de ferro. Então, vamos lá. Lembrem sempre, não esqueça. Esse X aí representa um elemento qualquer. Tá?
Sempre que vier, por exemplo, uma questão desse tipo, o número de massa vai vir acima, o número de nêutrons vai vir no meio e o número de prótons vai vir embaixo, tá? Então, aí no ferro, qual é o número de prótons? 26 ou 56? 56. 26. Número de prótons vem embaixo. 26 que ele tá embaixo. 26 é o número de prótons. E em cima é o quê? É o número de Massa. massa, que é 56. Aí vamos fazer o cálculo. Ó. Vamos lá. A é igual a prótons mais nêutron, certo? Eu tenho a massa, que é 56. Aí, ó, só é substituir. Coloca ali, em vez do A, 56. Igual, quem é o número de prótons? 26. Mais o número de nêutrons eu não tenho. Isso aqui é o que, gente? Formei uma equação do primeiro grau. Tá certo? Quando eu faço isso, eu vou converter agora. Ó, eu vou passar a incógnita, o N, que eu quero descobrir, para o outro lado da igualdade, da esquerda, certo? E todos os números naturais para a direita. Não se preocupem com o jogo de sinais nesse caso. Não fazemos jogo de sinais aqui, certo? Então vai ficar 56 menos 26 igual a 30. Então 30 é o número de nêutrons. Dúvidas? Não. Não? Não. Não. Então, vamos prosseguir. Elemento químico é o conjunto formado por átomos do mesmo número atômico. A cada elemento químico corresponde um número atômico que o identifica. Na representação de um elemento químico, deve ser indicados, junto ao seu elemento, ao seu símbolo, o número atômico e o número de massa. Então, esta forma que vocês estão vendo aí é da forma que a gente usualmente temos na tabela periódica. Tá certo? Então, ó, a tabela periódica, quando ela traz os elementos, sempre na tabela vai se existir um quadradinho assim, geralmente fica na parte de cima da tabela, com a legenda, indicando qual desses é o número atômico, qual desses é o número de massa, às vezes vem massa molecular, certo? Então, tudo isso é importante para que vocês saibam, tá certo? Como eu falei a vocês, para eu ter um conjunto de elemento químico, eu vou ter que ter vários átomos de mesma massa e mesmas propriedades, certo? E mesmo número atômico. Tá certo? Então, a gente tem que entender e diferenciar o que é número atômico, o que é massa atômica. Tá? Um é diferente do outro. Dúvidas? Passando. Outras características dos átomos. Ó. Íons. O que são íons? São espécies químicas que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Preste atenção. Eu falei a vocês que para um átomo ser estável, ele ter sua energia elétrica estável, o átomo ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Tá certo? Então, se um átomo, por exemplo, ele tem 20 prótons, para ele ser estável, ele tem que ter 20 elétrons. Concordam? Pronto. Vamos lá. Vejam só. Os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados, denominados de íons. Então, o íon, gente, ele vai ser um sistema elétrico atômico, certo? Onde ele vai ter números de prótons e elétrons diferentes. Por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O elétron, qual é a carga do elétron? Qual é a carga do elétron? Gente, qual é a carga do elétron, gente? Só tem duas respostas, todas são positiva e negativa. Eu preciso que vocês respondam. Negativa, professor. Negativo, Nicolas. É a carga do elétron. Certo? E a carga do próton? Acertei, então. Positiva, acertou. Certo? Aí vejam só. Se por um acaso um átomo qualquer ele tem mais elétrons do que próton,
esse átomo ele vai ser mais negativo ou mais positivo? Como é, professor? Se por um acaso um átomo qualquer ele tem mais elétrons do que prótons, ele vai ser mais negativo ou ele vai ser mais positivo? Mais positivo. Mais negativo, Mais gente. negativo. Ele tem mais elétrons e o elétron tem carga negativa, então esse átomo ele vai ser mais negativo. Concordam? Uhum. Sim. Se ele tem agora mais prótons e o próton sendo tendo carga positiva, esse átomo ele vai ser mais positivo. Concordam? Sim. Então tudo vai se basear a partir disso. Vejam só. Então vejam, um átomo quando ele ganha elétrons, se ele ganhou elétrons, o elétron sendo uma carga negativa, esse átomo ele vai possuir mais ou menos elétrons. Gente, ele ganhou elétrons, ele vai ter mais. Certo? Sim. Então, se ele tem mais elétrons, ele vai ser um íon negativo. Certo? Se ele ganha, ele fica negativo. Vejam só, é bem contraditório isso. Ele ganhou elétrons, ele fica negativo. O átomo perdeu elétrons, ele fica positivo. Porque quando ele perde elétrons, quem é que vai ficar em maior quantidade? Os prótons de carga positiva. Deu para entender? Uhum. Então vamos lá. Íons positivos são formados quando um átomo perde um ou mais elétrons, tá? Resultando em um sistema eletricamente positivo. Perdeu elétrons, o elétron sendo negativo, esse átomo ele vai ser mais positivo, vai ser um íon positivo. Certo? O íon negativo é formado quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo. Tá bom? Então, eu coloquei para vocês, mais ou menos, a representação dos íons, de como os íons eles vão estar representados. Certo? Por exemplo, o cálcio tá aí, tá mostrando aí, cálcio 2+. Isso significa que o cálcio ele está ganhando ou perdendo elétrons? Ganhando. Não. Eu sei que esse positivo faz a gente pensar o certo. Mas veja, se ele é positivo, ele tem mais prótons, entendeu? Se ele está positivo é porque ele perdeu elétrons, certo? Então, ele perde 2 elétrons, tá? O cálcio, ele tem 2 prótons a mais, tá certo? Então, ele perdeu 2 elétrons. Deu para entender? Sim. O sódio agora, o sódio tá apenas um positivo, né? Então, o sódio aí, ele perde ou ganha? Ele perde. Ele perde elétrons. O sódio perdeu um elétron, por isso que ele está positivo, porque ficou em maior quantidade da quantidade de prótons. E nesse caso, o cloro, ele está o quê? Ganhando ou perdendo? Ganhando. Perdendo. Ganhando. Lembra? Porque tá negativo. Porque está negativo. E ele ganha elétrons. E se o elétron é negativo e eu estou colocando mais elétron, então eu vou ficar mais negativo. Porque o elétron é de carga negativa. Deu para entender? Mas se tivesse positivo, aí tava ganhando mais. Ó, o positivo perde elétrons. O negativo ganha elétrons. Tá? E o número indica a quantidade de elétrons que ele perdeu ou ganhou. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Agora não. Agora não, né? Então, tranquilos. Vamos ver aqui, por exemplo. Semelhanças atômicas. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ter... existem átomos que eles podem ter algumas semelhanças. E a gente vai chamar eles de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Os átomos isótopos. Prestem atenção nisso aqui que eu vou mostrar a vocês. Os átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, átomos que apresentam o mesmo número de prótons, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas eles vão possuir um número de massa diferentes, tá certo? Isótopos apresentam o mesmo número de prótons, certo? Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, né? Diferentes números de prótons, porém
apresentam o mesmo número de massa. Isótonos, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas massa e número atômico diferentes. E isoeletrônicos, átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Dúvidas? Não. Vejam, como é que eu vou fazer para saber quem é quem? Vejam só. Isótopo, ó. Isótopo, isóbaro, isótono. Eletrônico não precisa porque, né, é mais fácil de identificar. Aí veja, o P não significa número de prótons, então esse P aqui vai ser importante para eu me lembrar que isótopos, eles vão possuir o mesmo número de prótons. Aqui, isóbaro, ele tem um A. Então, A não é número de massa, então isóbaros possuem o mesmo número de massa. Isótonos, a mesma coisa. Ah, O N entendi. é nêutron. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Então, é uma forma da gente lembrar. Tá certo, gente? Quem é quem? Tá? Ok. Certo. Ó, vamos lá. Observe o esquema abaixo e, com base nas informações, identifique o número de prótons, nêutrons, massa e elétrons do átomo do elemento X. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu tenho o Vai elemento conversar pra lá, pelo amor de Deus. X que o professor colocou para fazer as meninas superpoderosas. Tá? Não. Em cima, eu vou colocar massa, embaixo eu vou colocar o quê? Prótons e no meio eu vou colocar nêutrons, né? Aí vejam só. Ele fala aí no esquema que o elemento X, ele é isóbaro de B. Presta atenção. O elemento X é isóbaro de B. Então, quer dizer que X e B têm o mesmo número de massa. Então, se B tem massa 44, qual vai ser a massa de X? 44, porque ele é isóbaro. É, porque é a mesma coisa. Né? Entendeu? Uhum. Agora, vamos para o próximo. Vê só. Ele está dizendo aqui no esquema que X é isótopo de A. Certo? Qual é o número de prótons de A mesmo, gente? É o que fica embaixo ou em cima? É o que fica Embaixo. Então, se X é isótopo de A, qual é o número de prótons de X? Hã? 20. Vitor de A. Estão entendendo? Uhum. Vamos para o Oxi. próximo. Eu falei com o microfone desligado. Ó, Te pegar aí. vamos para o próximo. Ô, Eduardo, a aula é aqui, viu? Ó, Vou pegar ele lá, viu? ô, Eduarda, a aula é aqui. Desligue seu microfone. Se não puder assistir a aula, aí você fecha a aula. Vejam, se X tem 20 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 20 elétrons. Lembra? Para ser Uhum. estável, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E agora falta eu descobrir quem? O número de Neutros. nêutrons, certo? E eu não sei. Tá bom? Aí, para descobrir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o cálculo. Preste atenção em todas as informações que eu mostrei para vocês para a gente poder descobrir qual é o cálculo correto. Então, vamos lá. Massa é igual a prótons mais nêutron. Quem é a massa? 44, 44. certo? Quem é prótons? 20. 20. Nêutrons eu não tenho, eu quero descobrir. Como é que faz agora para a gente descobrir nêutrons? Só é Inverter a... inverter aí, ó. 44 menos 20 é igual a 24. 24. Descobrir o número de nêutrons. Não é fácil. Uhum. É. Alguma Uhum. dúvida? Não é fácil que a conta de matemática. Não. Ó, gente, o problema aqui é você saber quem é massa, prótons e nêutrons. Saber isótopo e saber isóbaro. Sabe isso? Veja que você tem que saber de tudo. A conta é o de menos.
A conta é o mais O fácil. negócio é saber os nomes deles e as características. Isso, é identificar cada coisinha dessa. Porque se você não saber, aí a conta vai ficar errada. E aí, se a conta tá errada, você erra a questão. Certo? É verdade. Alguma dúvida? Certo. Não. Tem certeza? Sim. Então, aqui tá um exercício que eu vou mandar para vocês lá no Google Sala. Maria. Certo? Já tinha 20 questões de religião, agora mais 10. Vou mandar lá no Google Sala esse slide e vocês fazem. A aula acabou. E semana que vem, não esqueçam da prova, Trabalho. do trabalho que vai ser a nota da prova. Tchau. 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 Aí. É nóis. Oxi.